tema de hoje é cordel, literatura de cordel. Bem, galera, é um gênero que vocês já devem ter ouvido falar bastante, é um gênero que vocês já devem ter estudado muito. É bastante característico, bastante interessante e bastante característico da nossa região, né, do Nordeste. As características gerais: é um texto em verso, tem métrica e rima, costuma ser rimado e ter um tamanho de verso certo. Normalmente são versos de 7 sílabas. Traz muito elementos da oralidade, né, da fala. É uma manifestação bastante tradicional da nossa cultura, né? Quando eu digo nossa cultura, eu estou falando da cultura brasileira, mas principalmente da cultura nordestina. Curioso é que ele não é originário daqui, ou pelo menos as origens do cordel elas vêm da Europa. O que é que acontecia? Alguns poetas publicavam seus livros em feiras. Como eles faziam isso? Penduravam os seus livrinhos, né, seus livretos, os folhetos, em cordas. Daí vem o nome cordel. Curioso isso, né, pessoal? Pois bem, aqui ele é um gênero que acabou se identificando muito com nós conosco, né, nordestinos, com a nossa cultura. E muitos desses textos acabam trazendo elementos que estão ligados à cultura nordestina. Essas aqui são as características principais, né? Fato que eu quero chamar a atenção, a questão da oralidade. A linguagem do cordel ela costuma ser bem simples e bem aproximada da maneira como a gente fala. Então, é comum a gente encontrar expressões informais, às vezes até palavras de baixo calão, enfim, tem cordel de tudo que é tipo vocês possam imaginar. Os temas são muito variados. O objetivo, com que intenção se escreve esse tipo de texto? Com a intenção de informar, com a intenção de divertir, enfim, são poemas muito interessantes, muitas vezes são transformados em música, então é muito rico, é uma maneira muito rica e muito bonita de expressão e que é muito ligado, como eu já falei, à nossa cultura nordestina. Então, passando aqui para frente, pessoal. Essa semana nós vamos trabalhar com as seguintes habilidades: inferir o sentido de uma palavra ou expressão que a gente já estudou antes, identificar o tema de um texto, estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, ao longo da semana, nós vamos estudar essas habilidades, sempre pautando em cima de algum texto de cordel. Beleza? Para a aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês um cordel que eu tenho aqui em casa. Emílio no País da Gramática e Aritmética da Emília. É um texto do poeta Estélio Torquato Lima. Eu trouxe aqui somente a primeira parte, que o poema é um pouco extenso, então só para a gente perceber as características que a gente citou nos slides anteriores. Emília no País da Gramática. Com as regras da gramática irritava-se Pedrinho. Dona Benta lhe deu aulas com paciência e carinho. Porém, Emília sugere uma solução bem prática, que a turminha viajasse para o País da Gramática. Toda a turma concordou e foram todos assim sobre o bom rinoceronte cujo nome era Quindim. Em Portugália, eles viram as palavras portuguesas. Em Galópolis, acharam muitas palavras inglesas. E por aí vai. Aqui só é a parte inicial do texto, pessoal. Então, percebam, os versos são todos compostos por 7 sílabas, né, que a gente chama de sílabas poéticas. Então, têm todos o mesmo tamanho. Outra coisa que eu quero destacar, as rimas, né? Os versos pares, né, o segundo e o quarto verso de cada estrofe, eles rimam. Pedrinho, carinho, prática, gramática. Então, a presença de rimas. E vocês percebem que são poemas simples, né? Poemas que usam uma linguagem simples, muitas vezes até facilitando a sua memorização. Então, ao longo da semana, a gente vai explorando um pouco mais esses textos para que a gente entenda não só essas características, mas principalmente aquelas habilidades que a gente vai estudar ao longo da semana. Tá bom, pessoal? Só uma curiosidade. O Estélio, né, o Estélio Torquato Lima, é este cidadão aqui que está aqui autografando alguns livros. Ano passado, no Salip, né, antes do fim do mundo, quando ainda tinha Salip, eu fui lá e foi lá onde eu comprei esse folheto. E ele me deu um autógrafo, está aqui para provar. Um autógrafo personalizado. Estes versos lobatianos, porque nesse livreto, o que ele fez? Ele recontou em forma de cordel uma história já conhecida, que são as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, de Monteiro Lobato.
Então ele reescreveu em formato de cordel, ou seja, em versos simples, em versos populares, ele recontou essa história. Está aqui o autógrafo do grande Stélio, que é, além de poeta, é professor universitário, um cara bem inteligente, e os textos dele são bem interessantes.